tema da nossa aula de hoje é como equilibrar as nossas experiências, os nossos acessos à vida real, porque muitos de nós temos tanta dificuldade em realizar, em manifestar, em trazer o que a gente acessa para a tridimensionalidade, para as áreas da nossa vida, para aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente sonha. Então, é muito importante que você saiba para onde você está caminhando, porque se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve, gente. E se qualquer caminho servir para você, você estará entrando em estradas que não são sua. Isso vai te desviar da tua rota. Isso vai te distrair e você não vai conseguir materializar, concretizar o que você precisa ser e o que você precisa exercer. Recadinhos básicos: escolha um lugar confortável, agradável, sem muitas interferências, para que você preste atenção no conteúdo. Então, se abra para isso, respire, respeite o seu tempo, tenha um caderninho de anotações, gente, é muito importante ter caderno. Eu tenho praticamente vários cadernos de anotações. Eu vou começar a ensinar a vocês como vocês precisam concluir as coisas que vocês não conseguem fazer, tá? Vocês precisam fazer e exercer para que vocês consigam, de alguma forma, estar bem quando o caos começar a surgir e também ser base de apoio à humanidade quando a série de acontecimentos que estão indo nos seus passos lentos, né, começarem a ficar mais, eu vou dizer que evidentes visualmente falando, tá? Por enquanto é um ponto aqui, outro ali, mas vai ter um momento que não vai ter mais como segurar. Água, muita água, beba bastante água. É muito importante que você se hidrate. Seu corpo tem 70% a 80% de água, então sim, somos quase seres aquáticos, né? Mas não somos. Eu sempre trago mantras nas nossas aulas. Esses mantras são afirmações, tá? Vocês podem anotar isso no caderno de vocês. Então, os mantras da nossa aula de hoje é: eu sou suficiente como sou. Você pode repetir essas afirmações para você várias vezes, tá? O medo é meu aliado, através dele eu sou impulsionada. O medo é meu aliado e através dele eu sou impulsionada. Faço o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho agora. Você já tem tudo que você precisa no teu aqui, no teu agora, e é com isso que tu vai fazer e exercer o que você precisa realizar. Eu posso fazer coisas difíceis e colocar em práticas. Então, respirem esses mantras, essas afirmações, tá? Deixa eles entrar no teu campo mental, no teu campo emocional. Repita isso várias vezes durante as semanas que vão entrar. Elas vão ser um alicerce, uma base para que você também traga o seu estado de presença para o que você precisa realizar, para o que você precisa manifestar e para o que você precisa ser. A realização chega a partir de pequenas ações óbvias. Muitas vezes, a gente fica num estado em que a gente quer que as coisas aconteçam como a gente quer. E nem sempre elas acontecem como a gente quer. Por que elas não acontecem como a gente quer? Porque a gente não faz o mínimo. A gente não faz o básico, a gente não faz o arroz, o feijão, o mínimo do mínimo do mínimo. Para algo grandioso ser feito, primeiro ele precisa ter a semeadura. E a gente não sabe respeitar o processo da semeadura, observar, plantar, regar, colher. Então, cotidianamente, a gente precisa fazer algo. E esse algo é o mínimo. Você vai eleger o que é o seu mínimo, tá? Todos nós temos pensamentos diferentes, emoções diferentes, uma vida diferente. Eleja o que é mínimo para você. E através desse mínimo, que é óbvio que você tem que fazer, você vai conseguindo construir o seu alicerce, você vai conseguindo construir a sua fortaleza. E o exercício da nossa aula de hoje é você separar um caderno. Eu sugiro o caderno porque isso fica mais fácil de você recordar. Se você quiser ler, você pode fazer até uma planilhazinha, se você for do digital.
faz uma planilha no Google Docs, onde quer que seja, gente, como você se sentir à vontade. Mas escreva, tá? É muito importante que você escreva. Por quê? Porque quando você escreve, você vai ajudar a todas as informações que estão armazenadas em você a serem organizadas. E como as informações chegam de forma atemporal para a gente muitas vezes perde o que a gente precisa fazer. Aí tem um monte de gente perdida. Ai, não sei o que fazer. Ai, meu propósito. Ai, a minha missão. Básico, arroz e feijão. Mínimo do mínimo do mínimo que você precisa fazer. Deixe a criatividade livre para que essa escrita flua nos seus relatos. Esses relatos, muitas vezes, eles não serão, eu vou dizer que eles não terão uma linearidade, eles serão atemporais. Por exemplo, lá em 2012, eu tive um despertar. Aconteceu isso comigo. Aqui em 2020 aconteceu isso comigo. Você vai recordando os momentos, as experiências que você foi passando, tá? Não precisa ter, eu vou dizer que uma linha certinha. Se você quiser organizar por uma linha de ano, de experiência, ótimo, é o seu jeito de organizar. Mas no primeiro momento, eu sugiro que você só anote essas suas experiências, tá? Às vezes pode ser coisa boba, às vezes é um sonho, às vezes é algo transcendental que você viu, pode ser um vulto, ou pode ser simplesmente algo que você encontrou, um livro que te trouxe um conhecimento profundo sobre as coisas, ou pode ser até mesmo, por que não, uma experiência transcendental, né? Seja ela através dos planos da Terra, com espíritos que estão aqui na Terra, com extraterrestres, enfim, o que seja, tá? É importante que você separe esse caderno e relate isso. Frise as dificuldades e as emoções que surgem junto com essas experiências, tá? Porque para você aprender a equilibrar os seus acessos, você precisa entender as suas dificuldades e as emoções que vão surgindo ao longo desse tempo, tá? Então, identificar essas dificuldades, esses desafios e essas emoções vão ajudar as coisas a criar corpo. Eu trouxe um desenho aqui para vocês verem como a experiência transcendental, como a experiência interdimensional acontece. Eu estou trazendo essa analogia desde a nossa primeira aula. Então, aqui, você é o centro, dentro desse círculo, aqui está acontecendo a realidade física. Aqui, nesse quadrado, que está significando a quarta dimensão. Por quê? Porque o nosso plano ele é tetradimensional, altura, largura, profundidade para uma de tempo. Esse tempo é o quê? A parte extrafísica, tá? Então, para as coisas se condensarem aqui no plano material, a gente está interpenetrado entre essas realidades, entre essas dimensões, e elas estão influenciando o plano físico, assim como o plano físico está influenciando essa realidade extrafísica. Então, você está aqui no centro, na tua subjetividade, na tua singularidade, tá bom? E aí, quando você passa a ter esses acessos, quando você passa a ter essas experiências interdimensionais ou essas experiências transcendentais, o que vai acontecendo ao longo do tempo? As primeiras experiências, elas serão muito brutas. Por quê? Porque a gente vai captar bastante essa questão do plano físico, do plano material, dessa realidade que a gente consegue perceber, que a gente consegue sentir, que a gente consegue tocar. Isso vai partir também para o nosso campo emocional, para o nosso campo das emoções. Por quê? Porque qualquer experiência que a gente tenha, ela vai impactar a gente consciencialmente, energeticamente, mentalmente, e isso vai, de alguma forma, se expressar em um nível ou em um estado consciencial, dependendo do que a gente acredite. Aqui, ó, eu coloquei os níveis de crença. O que eu acredito? Quais são meus valores? Quais são as minhas crenças? E algumas dessas crenças existem paradigmas, aquilo que a gente conhece como crença limitante, né? O que me limita? O que me impede, por exemplo,
de alcançar algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que realizar e não consigo, que eu não consigo me manifestar, eu não consigo me relacionar, o dinheiro não flui na minha vida, eu tenho medo de ter uma experiência extrafísica, eu tenho medo de ter uma experiência transcendental. Tudo isso está influenciando, tudo isso está impactando. Então, vai passando por esses níveis da consciência, tá? O campo físico e material, o campo emocional e energético, as crenças que a gente tem armazenada no nosso subconsciente, o nosso campo mental e inconsciente, que é tudo aquilo que a gente não sabe, tudo aquilo que a gente não vê, tudo que a gente não consegue perceber nessa realidade. Até, gente, chegar em algo muito profundo, que é o nosso self, que é o nosso eu multidimensional. Só que aqui, até chegar aqui nessa pontinha, tem, eu vou dizer que desconstrução para mais de metro. Aqui eu coloquei essa setinha, por quê? Porque isso não segue uma ordem, tá? Ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Isso depende muito do momento que nós estamos passando. Então, cada fase que a gente vai passando vai gerar algo, vai gerar algum impacto consciencial. E isso vai fazer a gente ir descamando um pouquinho mais o nosso estado emocional, o nosso estado mental, as nossas crenças. Então, tudo isso, de alguma forma, vai se manifestar para essa realidade física e também para a realidade extrafísica. Só que o que acontece? Quando a gente vai para esse meio espiritual, quando a gente vai para o meio transcendental, quando a gente vai para o mundo dos espíritos, se assim posso dizer, a gente fica muito maravilhado com tudo isso, né? Só que quando a gente vai para esse plano, a nossa mente, o nosso estado consciencial, ele se projeta fora dessa realidade física, porém ele não vive no estado de presença. Então, como eu falei na aula passada, a gente pode acessar uma vida passada, a gente pode acessar uma experiência anômala que a gente tenha, seja um sonho, seja, eu vou dizer que uma conexão com espíritos que estão aqui na Terra, né, uma incorporação, digamos assim, uma psicografia, uma escrita intuitiva, ou a gente passa por algum lugar, a gente sente algo energético, a gente sente algo pesado. Só que tudo isso, gente, são percepções que projetam a gente para outro lugar que não seja o agora. Ou a gente se projeta para o outro, ou a gente se projeta para o futuro, ou a gente se projeta para o passado. E a gente nunca fica aqui nesse pontinho. Esse pontinho, gente, esse triângulo invertido que eu coloquei aqui, que pode ser um triângulo na sua posição normal, apontada também, por isso que eu coloquei aqui tanto a posição crescente como decrescente, você pode inverter também essa ordem, não precisa ser aquele estereótipo, né, da pirâmide invertida, ou aquela que a gente conhece do iceberg para acessar algo profundo dentro da gente, e tudo isso está armazenado aqui na nossa subjetividade, tá? Então, quando a gente parte, quando a gente olha para tudo isso, a gente sai da realidade física e a nossa consciência se projeta para a realidade extrafísica. Só que quando a gente está nessa questão extrafísica, a gente perde o senso de percepção da nossa realidade. Então, é como se a gente estivesse em dois planos ao mesmo tempo e a gente não consegue criar corpo para isso, a gente não consegue direcionar isso. Os acessos que a gente tem, os indicativos que a gente tem, às vezes é uma mensagem que chega, às vezes é a tua intuição que está batendo, faz isso, cara, olha só, tu precisa fazer isso na tua vida, tu precisa construir algo, sai desse teu emprego, esse teu emprego não faz mais sentido para ti, o que tu tá fazendo nesse lugar? A gente sente isso, gente, de alguma forma, e isso vem de uma maneira muito forte na gente, que a gente não sabe explicar, só que muitas vezes a gente não dá bola, né, a gente começa a colocar o nosso lado racional e humano. E aqui eu trouxe um exemplo do que acontece quando a gente vai se projetando da nossa singularidade para a nossa particularidade e tem essa totalidade. Então, digamos que aqui é a realidade extrafísica, essa totalidade, e aqui a singularidade e a particularidade, a realidade física. Então, a gente está o tempo todo
projetando para o extrafísico e aqui no físico, projetando para o extrafísico e aqui no físico. Tanto que a nossa mente, a todo momento, durante o dia, ela oscila os estados, as ondas cerebrais. As nossas ondas cerebrais estão variando ali, onda alfa, onda teta, onda beta, onda gama. Então, tudo isso, a nossa mente, ela está se projetando para várias realidades ao mesmo tempo. Só que muitas vezes a gente não percebe esse mundo que está interpenetrado entre o nosso, ou a gente fica muito avoado nesse plano extrafísico. Por isso que a gente ter uma direção, por isso que a gente saber aonde a gente precisa chegar, é necessário para que a gente comece a alinhar e a equilibrar as coisas na nossa vida. Quando a gente vai passando por essas experiências, nós temos aqui o nosso processo de iniciação. Então, de alguma forma, nós somos iniciados por algum tipo de experiência extrafísica. Às vezes a gente não sabe. Isso, de alguma forma, impacta a nossa consciência. Às vezes nem é algo extrafísico que acontece, mas é uma pessoa que chega na tua vida para te trazer algum tipo de experiência, para te passar alguma mensagem, para te trazer algum aprendizado. Então, a todo momento, nós estamos recebendo essas iniciações. E como essas iniciações geram um impacto na nossa consciência, por quê? Porque eles vão mexer com isso daqui, ó. Eles vão mexer com o nosso campo físico, com o nosso campo emocional, com os nossos campos em níveis de crença, com o nosso campo mental. Então, tudo isso, de alguma forma, vai gerar crises na gente. E essas crises vão refletir em respostas traumáticas, tá? Algo que a gente viveu, algo que a gente não conseguiu gerir, algo que a gente não conseguiu administrar, seja dessa existência, seja de outra existência. Por quê? Porque essa consciência, ela precisa crescer, ela precisa aflorar. Eu coloquei aqui movimento crescente, movimento decrescente, movimento crescente, movimento decrescente. Então, é movimento de contração, movimento de expansão. Essa crise, depois que ela vai apaziguando, ela vai gerar algo. Ela vai gerar um aprendizado, uma transformação, alguma virtude que você desenvolva, que você traga para você, né? Isso, de alguma forma, vai cada vez mais te integrando ao teu eu maior, ao teu eu multidimensional, ao teu self. Então, a gente fica nessa roda o tempo todo, tá? E a gente vai passando por essas fases também a todo momento, o tempo todo. É importante que você observe onde você está agora, nesse processo de iniciação. Você ainda percebe a realidade um pouco limitada? Você está, de alguma forma, sendo relutante contra as mudanças que estão acontecendo na tua vida? Você ainda está em fase de negação sobre algo, sobre os conflitos que você está vivendo, que você está experienciando? Algo muito íntimo que está acontecendo na sua vida e você não sabe como gerir, você não sabe como lidar, você não sabe como direcionar. Construções óbvias, ações óbvias, porque se você não fizer nada de diferente, tudo vai ficar o mesmo. Você não consegue avançar nessa roda, tá? Você fica só aqui, iniciação e crise, iniciação e crise, iniciação e crise. Você fica nessa percepção da realidade limitada e você fica em negação o tempo todo. Só que alguma brechinha nessas iniciações, mesmo que seja mínima, gente, precisa gerar algum fluxo de transformação, tá? Então você vai percebendo isso que chega a você, você vai administrando isso de alguma forma que chega a você, e às vezes você não sabe gerir, às vezes você não sabe administrar, você vai entrando nessa experimentação da sua jornada, do fluxo que a vida está te mostrando agora, e você vai fazendo pequenas mudanças internas. Para você ter um progresso consciencial, para você manifestar algo, para você gerir algo, para você realizar algo com pequenas ações óbvias, você precisa estar no desconforto. Amadurecer é desconfortável, amadurecer dói.
amadurecer precisa ter movimentação, movimento crescente, movimento decrescente, para aí sim você viver nessa plena consciência dos seus aprendizados. Quando você tem uma direção, uma projeção de onde você precisa ir, você não pega estrada à toa. Você não tem distração à toa. É bom que vocês, de alguma forma, observem esse fluxo, essa roda, tá? E se você não está ali entre iniciação e crise, iniciação e crise, iniciação e crise, e se você vive em crise, gente, busque ajuda. Se a tua vida está em crise, bebê, resolve primeiro as tuas coisas, tá? Para de querer ir para coisa transcendental que você não vai chegar a lugar nenhum. É importante que você crie um amadurecimento humano primeiro para você ir para uma consciência transcendental, porque senão essa transformação não vem. Porque senão essa integração não vem, porque o humano precisa ter consciência do que ele quer para a vida dele, ele precisa ter sonhos, ele precisa ter metas, ele precisa ter direcionamento, porque isso é movimento, isso é fluxo da vida. E isso vai gerando essa postura e esse amadurecimento consciencial. Então, se você fica em iniciação e crise, iniciação e crise, iniciação e crise, eu digo para você, para de querer buscar algo espiritual. Busque apoio profissional para tu cuidar das tuas emoções, para tu cuidar do teu estado mental e para te minimamente organizar, gente, todo esse aparato, todo esse bloqueio que você está tendo e que você não consegue gerir, que você não consegue administrar, que você não consegue fazer, que você não consegue concretizar na tua vida. Então, mais uma vez, você vai observando como que está essa tua questão do campo físico, como que está a questão do teu campo emocional, como que estão os teus níveis de crença. Por isso que eu passei o exercício para você, de você escrever quais são as tuas experiências e anotar, gente, anotar. Qual é a minha dificuldade com essa experiência? Depois dessa experiência que eu tive, qual foi a dificuldade que eu senti? Ou por que eu estou tendo dificuldade na minha vida agora? Porque eu estou tendo dificuldade de ter um bom relacionamento, de me forjar enquanto profissional, porque eu não consigo alcançar coisas que eu desejo na minha vida. E aí sai um pouquinho dessa questão extrafísica dos acessos, porque isso vai te prejudicar, isso vai te deixar no estado de fuga. Aí você vive na crise, tá? A transformação e nem integração chega na tua vida. Onde eu estou agora e onde eu quero chegar? O pontuar exatamente o que, no momento que você está, com os recursos que você tem e o que você pode fazer, o que você pode manifestar na tua vida. O que, que você quer que aconteça na tua vida daqui a 6 meses? O que te impede de alcançar isso daqui a 6 meses? O que, que você quer? Projeta a tua mente, essas projeções são importantes para a construção do direcionamento, porém, a gente não vai ficar lá gozando ela o tempo todo. Existe um fluxo aqui, que é o movimento crescente, movimento decrescente, movimento de expansão, movimento de contração. Então, você está aqui agora, você vai focar aonde você quer chegar. É importante que você escreva, que você direcione tudo isso. Como, de alguma forma, você pode trazer a plena harmonia, aquilo que eu mostrei para você, tá? Você pega aonde você está, você pega o ponto A, aonde você quer chegar. Você vai traçar objetivos, metas, projetos, tá? O que que você quer? Qual que é, de repente, um projeto que você tenha? É uma viagem? É um estudo que você queira fazer, que você queira concluir? Como você vai fazer para chegar a desenvolver ou arquitetar essa viagem? Como você vai fazer ou vai desenvolver para você arquitetar, por exemplo, esse estudo que você quer fazer? Você quer mudar de casa? Você quer mudar de emprego? Você quer ganhar mais? O que, que você quer na tua vida? Se a vida humana de vocês está bagunçada, vocês não conseguirão ter contatos interdimensionais saudáveis, tá? Porque é ressonância. Se tá aqui, não tem como ser diferente no plano extrafísico. Tudo que tu é aqui agora é igualzinho no plano extrafísico. Então percebe quais são os padrões que você está vivenciando agora. Toda autossabotagem tem uma dor emocional. E isso a gente só percebe como? Quando a gente olha para essas crises aqui, tá? Quando a gente olha, por exemplo,
para a nossa singularidade, para a nossa particularidade, quando a gente olha principalmente para o nosso emocional, para o nosso campo mental, porque assim as coisas vão sendo dissolvidas aos pouquinhos. E aí, quando você está nesse estado de presença, você não projeta para o outro, você não projeta para o futuro, você não projeta para o passado, você não projeta para as suas experiências, você consegue manter esse centro vazio e você não se distrai, tá? Você começa a observar que você é um espelho. Por exemplo, tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando primeiramente para mim. Tudo que vocês estão escutando de mim está partindo de algum nível. Então, toda vez que você for escutar uma pessoa, seja uma pessoa que tu admira assim, ferrada, qual é o contraponto que tu tem com essa pessoa? Qual é o contraponto que você tem comigo? Reflete sobre isso. Porque tudo, gente, vai passar pelo sistema de crença, vai passar pelos estados emocionais e vai passar pelo estado mental. É respeito, é confiança, focar na tua história, tá? Eu coloquei aqui, focar na minha história, focar na tua história, focar em você, porque a partir da tua história que tu vai criando raízes para que essa semeadura venha. E através dessas informações que você recebe, que você vai recebendo ao longo do tempo, você consiga concluir o que precisa ser feito. Outra coisa que eu coloquei aqui, ter mentores. E eu não falo de mentor espiritual, tá, gente? Eu falo de pessoas que passaram por um caminho que vocês desejam chegar. Por que eu mentoro hoje? Porque eu passei por muitas experiências. Toda a minha mentoria, gente, ela parte das minhas experiências, do meu conhecimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma semeadura. Eu estou criando algo que vai, daqui a um tempo, fluindo. Por quê? Porque eu estou fazendo o mínimo. Eu estou me comprometendo a fazer o mínimo. Eu estou organizando a minha vida humana. Então, lembra disso. Posso saber sobre coisas espirituais? Posso. Posso saber sobre conhecimento extrafísico? Posso. Posso saber sobre coisas que eu preciso ser e exercer aqui na minha vida? Eu fiz até uma mandala da vida, área pessoal, área profissional, área relacional, qualidade de vida? Posso. Mas o que eu faço, por exemplo, para, eu vou dizer que equalizar tudo isso? Será que eu não estou fugindo do que eu preciso fazer? Porque se eu não consigo fazer o mínimo, não é buscando mais informação que eu vou me equilibrar. Então, como equilibrar essas tuas experiências desse plano extrafísico, desse plano que está interpretado à nossa realidade e que você precisa semear e que você precisa materializar. Você precisa fazer o básico, o mínimo. Elege 3 pontos mínimos no teu dia a dia que você precisa cumprir. Anotar todas as experiências que você teve. E se você não lembra de nenhuma experiência que você teve, começa a anotar a partir de agora tudo que você começar a perceber, começar a experienciar, como eu falei para você. Às vezes a gente não consegue perceber muito a realidade extrafísica, mas, de alguma forma, a realidade extrafísica, como está convivendo aqui com a gente, vem comunicar através de pessoas. Eu mesmo tive uma experiência no meu despertar, que eu estava caminhando na rua, um homem me abordou, um morador em situação de rua, me pediu uns trocados e me fez uma pergunta. Isso lá em meados de 2019, mais ou menos. Você está vivendo ou você está vegetando? Percebe que a vida às vezes comunica a gente de maneira surpreendente? Porque aquela pergunta que ele fez a mim me causou um impacto profundo. Depois disso, eu fiquei matutando ali. Gente, a minha vida está travada, a minha vida está paralisada, eu estou cheia de dor emocional, fiquei um tempo em depressão, fiquei um tempo com crise de ansiedade, cheguei a desenvolver até uma certa hostilidade, uma fobia social depois de um relacionamento abusivo que eu tive. E aí eu comecei a perceber que eu estava completamente parada. Aquela simples pergunta que ele fez, você está vivendo ou você está vegetando? Eu percebi que eu estava vegetando, gente. E aparentemente vivendo.
Então eu também vou te perguntar, você está vivendo ou você está vegetando? Porque é assim que você vai aprender, gente, a sair do conforto. Para você ter e desenvolver uma conexão, é desconforto o tempo todo, te desafia. O que eu estou fazendo nessas aulas? Eu estou me desafiando, gente, não é nada confortável uma pessoa introspectiva da aula, falar em público. Eu me expresso bem, mas eu sou introspectiva. Para mim é muito desconfortável. Toda vez eu tenho ansiedade, toda vez eu tenho taquicardia, porque eu fico cheia de aguinha aqui, ó. Tem 2 garrafas de água aqui, tem um copo de água aqui, porque eu preciso lembrar de respirar. Eu preciso lembrar de que eu preciso fazer o mínimo. E através de eu fazer o mínimo diariamente, eu vou conseguir criar um escopo do que eu preciso ser, do que eu preciso fazer, do que eu preciso exercer, fazendo o mínimo. Dói, é desconfortável, dá preguiça, dá vontade de sair daqui, hoje é sexta-feira, e assistir um filme, assistir uma série, comer algo gostoso. Você entende o que eu quero dizer? Então, é preciso ter autorresponsabilidade, autoconvocação e autocomprometimento, gente. E assim você vai, de alguma forma, exercer a sua autonomia, exercer a sua independência com respeito, com paciência, com confiança. E esse respeito, essa paciência, essa confiança é com você primeiro, respeitando o teu tempo, as tuas emoções. Se você quiser desistir de algo, nesse momento, você vai ser muito corajoso. Porque às vezes desistir de algo que te causa dor é um ato de coragem. Você vai persistir em algo que está te fazendo mal, por quê? Porque você insiste ainda em ficar nos mesmos padrões. Por isso que é importante que vocês façam esse exercício, tá? Para que vocês tenham força, para que vocês tenham alicerce, para que vocês tenham coragem, para que vocês criem raízes e que quando a ventania passar, vocês estejam firmes na missão, no propósito e no que você precisa fazer, no que você precisa cumprir e realizar aqui no planeta. A pergunta que não quer calar: você está disposto a pagar o preço que precisa? Você está disposta a pagar o preço que você precisa ser? Então, criar raízes é importante para que essa manifestação do movimento crescente aconteça, para que as mensagens do teu eu multidimensional venham e tu consiga manifestar no teu aqui e no teu agora. Mais uma vez, a realização chega a partir de pequenas ações óbvias. Qual é a ação óbvia que você precisa fazer hoje na tua vida e você não está fazendo? Reflete sobre isso. Essa é a nossa aula de hoje. Obrigada por chegar até aqui. Eu espero que de alguma forma essa aula tenha batido aí de uma forma diferente na tua porta. Então, lembrem sempre, mantenha o estado de respeito e confiança, porque isso te ajuda de alguma forma a se abrir para o fluxo da vida e equilibrar as tuas experiências, o teu acesso a essa vida real, a essa vida humana.